Nos últimos 10 anos eu empreendi, construí algumas empresas, atuei como consultor e executivo em grandes empresas, mas eu não comecei do todo. Eu comecei como um empreendedor pequeno, como um estagiário dentro de uma empresa, para me tornar diretor em uma das maiores empresas do Brasil e hoje CEO de uma empresa que cresce mês a mês e tem ótimas perspectivas de geração de resultado para mim e para os meus sócios. Ao longo dessa jornada, eu descobri várias questões, vários pontos específicos que separam os empreendedores e as empresas que têm sucesso dos empreendedores das empresas que fracassam rápido. Nesse vídeo, eu vou trazer para você algumas lições que eu aprendi ao longo da minha carreira para que você possa implementar, aprender com os meus erros, aprender com os erros das pessoas que trabalharam comigo, para você ter maior sucesso na sua vida como empreendedor, dentro da sua empresa, dentro do seu trabalho, dentro da sua carreira. A minha jornada começou há exatamente 10 anos atrás, em outubro de 2015. Eu estava no terceiro ano do ensino médio, tinha acabado de fazer o Enem e decidi que eu ia abrir a minha empresa, que eu ia empreender. Eu não estava tão confortável com a ideia de construir uma carreira dentro de uma empresa, de seguir os passos das pessoas mais próximas de mim. E na época eu gostava, tinha um colega que fazia música, ele era músico, ele fazia alguns shows e eu comecei a apoiar ele, fazer alguns trabalhos como produtor. O negócio começou a funcionar bem, ele recebeu o convite para fazer alguns shows fora do estado, eu fui junto com ele, estava acompanhando ele naquele momento. E a gente começou a produzir alguns eventos culturais em praças para divulgar o trabalho dele. Eventos que tinham feiras do livro, campeonatos de skate, shows gratuitos na praça. Eu consegui pela primeira vez entender que talvez não era tão difícil construir coisas bacanas como eu imaginava antes na minha cabeça, como eu tinha todas aquelas travas. Deu tudo muito certo no início, a gente fez no espaço de 1 ano e meio 6 ou 7 eventos, começamos com 200 pessoas, chegamos a eventos de até 1.000 pessoas, e era tudo muito bacana. A gente estava ganhando dinheiro, tinha um dinheirinho até legal, consegui comprar um carro para um moleque de 18, 19 anos, aquilo era incrível. Até que no meu 8º evento eu decidi fazer uma coisa que você nunca deve fazer, que é colocar todos os ovos no mesmo balaio. A gente tinha ao longo desse 1 ano e meio produzido diversos eventos, gerado um caixa bacana, distribuído parte desse dinheiro para a gente como pessoa física, mas todo o dinheiro que tinha sobrado, cerca de 10, 15 mil reais, a gente apostou na produção de um único evento. No mesmo dia tinham outros eventos de pessoas um pouco mais famosas, de nichos um pouco mais populares, por assim dizer, como o funk, e a gente mesmo assim acreditou que não, a gente já sabe fazer evento, a gente sabe trabalhar divulgação, a gente sabe mexer com tráfego pago, vamos fazer esse investimento. Pegamos os 15 mil reais, colocamos na frente, mais 10, 15 mil reais de cartão de crédito, e tava armada a bomba que ia destruir aquilo que tinha sido um sonho até ali. Ali era o grande momento, ali eu ia estourar, eu ia ganhar muito dinheiro, a minha perspectiva era talvez sair com 50, 100 mil reais só pra mim daquela noite, mas eu não contei com um fator: o clima. Começou a chover mais ou menos às 4 horas da tarde e só parou 2 horas da manhã. Resultado: show vazio, consumo no bar fraquíssimo, o evento perdeu credibilidade porque as pessoas falaram: nossa, que evento ruim, vazio, traz um cara de fora, o clima do show não ficou tão bom. E ali eu aprendi: nunca corra o risco da ruína. Nunca se exponha além daquilo que, caso o seu plano der errado, vai destruir tudo e você vai ter que voltar do menos zero. Apesar de ter sido péssimo ter ficado com uma dívida de 10, 15 mil reais no banco com 19 anos, em algum momento eu achei que tivesse acabado ali. Talvez esse seja uma das coisas mais valiosas que aconteceu na minha carreira, porque por mais que esteja tendo sucesso no meu empreendimento atual, o maior achievement da minha carreira, o maior sucesso que eu tive até hoje foi trabalhando como executivo. E eu nunca teria ido trabalhar para os outros, eu nunca teria entrado no setor de tecnologia se eu não tivesse dado tão errado. Uma dívida de 15 mil reais no banco, eu precisava ganhar dinheiro rápido para quitar aquilo, não se tornar uma bola de neve, me reestabelecer, voltar a ganhar confiança, e foi aí que o universo da tecnologia apareceu na minha vida. Comecei a me destacar trabalhando na área de vendas de uma empresa junto. Participei de alguns eventos que me deram um estalo que eu achei super bacana. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de startups, na época a Melios era uma sensação, a gente tinha a Sambatec, a gente tinha a Max Milhas, a Rock Content, e dentro dos eventos da empresa Júnior só se falava nisso. É possível jovens criarem modelos de negócio escaláveis e ganhar dinheiro com isso, e com um único aplicativo você vai poder fazer milhões, trabalhar pela internet, trabalhar de casa, de maneira remota, e tudo aquilo parecia muito distante para mim. Mas a partir do momento que eu já estava fudido mesmo, com uma dívida no banco, eu decidi: então eu preciso procurar uma empresa de tecnologia para trabalhar. Comecei a enviar currículos, até que eu consegui um emprego em Belo Horizonte, por indicação de um primo meu, que foi um grande mentor na minha jornada, que era o Danilo. Eu trabalhei por lá durante 6 meses,
E realmente, eu consegui ganhar o suficiente para quitar as minhas dívidas de cartão de crédito. Um pouco mais de 6, 7 meses ali, apesar das promessas de que eu ia me tornar milionário, sócio, que eu ia ganhar muito dinheiro, que se eu ficasse ali seria o grande negócio da minha vida, eu percebi que, na verdade, o dono da empresa não era tão honesto assim, certo assim com as pessoas, nem com os clientes, e decidi sair fora. Afinal, eu já tinha resolvido meu problema, já tinha pagado minhas questões de cartão de crédito e já tinha me desiludido com aquilo. A minha lição ali foi a seguinte: cuidado com promessas milagrosas sem fundamento. Valores são tão importantes quanto uma boa ideia. Não acredite em todo mundo que te fala que está entregando uma super oportunidade. Primeira vez que a pessoa te viu já está te falando que vai te dar uma oportunidade para você se tornar milionário, que você só precisa se esforçar agora, ganhar pouco, entregar tudo de você e que lá na frente o resultado vai vir. Cuidado com essas promessas milagrosas, cuidado com lugares que não têm valores alinhados aos seus. Assim que eu saí da empresa que eu contei para vocês agora, que não curiosamente, alguns meses depois veio a falir, eu fiquei um pouco perdido, não sabia se eu voltava a empreender, se eu ia trabalhar em outra startup, se eu ia trabalhar numa grande empresa. E aí, nesse meio tempo, eu conheci a Fundação Estudar. A Fundação Estudar é uma organização sem fins lucrativos, construída pelo Jorge Paulo Lema e os seus sócios, que tem como objetivo formar as próximas lideranças do Brasil. Eu me tornei um voluntário da Fundação Estudar por meio da indicação de um amigo que tinha trabalhado comigo e fiquei de 4 a 5 meses me dedicando àquilo, facilitando cursos de lideranças para jovens, comunicação, inteligência emocional, esses encontros das pessoas que eram voluntárias em seus estados. A gente ia para São Paulo e eu conhecia ali histórias de pessoas sensacionais, como o Felipe Rigoni, o Edu Lira, o Wellington Vitorino, e ali eu enxerguei um poder muito forte que eu preciso trazer para vocês. Se cerque de gente boa. A rede de networking, a importância de você estar próximo de pessoas de caráter, de valor, que querem construir coisas grandes, é um dos maiores poderes que você pode ter. Se você se sentar nessas mesas, se você estiver próximo de pessoas com ambição, que querem construir coisas incríveis, naturalmente você vai moldar o seu pensamento para aquilo. Aquilo parece possível. Isso te dá a percepção que você é capaz. Você acessa a coisas que antes pareciam impossíveis dentro da sua realidade, e isso te impulsiona. Durante esse período na Fundação Estudar, com esses aprendizados, eu tive uma certeza. Eu deveria pensar em longo prazo. Eu precisava olhar o que vai me colocar bem nos próximos 5 anos. E eu tinha certeza que era me aproximar de um grupo de pessoas que está construindo algo incrível, que tem valores alinhados com os meus e que sonham grande. Por meio da minha participação na Fundação Estudar, nesse trabalho de ministrar eventos, palestras e etc., eu comecei a ser visado pelos meus colegas de faculdade, pelos meus professores. As pessoas começaram a enxergar em mim uma pessoa de altíssimo potencial. Se antes a galera torcia um pouco o nariz e é aquele menino que mexe com produção de eventos, com cabelo um pouco esquisito, que nos parece que vai dar tão certo na vida, as pessoas começaram a olhar como o menino prodígio, que está cercado de coisas boas, que tirou foto com Jorge Paulo Lema, que está participando de eventos, que está ministrando palestras, e isso começou a me dar um enfoque, começou a me colocar num lugar de destaque. Uma das minhas colegas que eu mais admirava, um dia me chamou e falou: tem uma oportunidade de trabalho para você. É um estágio na empresa que eu trabalho, é uma plataforma de gestão da inovação, eles já atendem algumas grandes empresas, a visão é ser a maior empresa desse segmento no mundo em alguns anos, e eu confesso que no primeiro momento o meu ego falou assim: talvez isso seja pequeno demais para mim, e eu vou começar por um estágio. Eu já fui vendedor, eu já tive minha própria empresa, eu estou numa posição de destaque na Fundação Estudar, mas eu decidi aceitar e fui fazer a entrevista. Quando eu entrei dentro daquela sala, vi todo mundo trabalhando, o dono sentou comigo, me contou como funcionava, quais eram os planos. Uma coisa era muito clara para mim: eu não sei se eles vão conseguir tudo isso que eles estão falando, mas certamente esse é o ambiente que eu estou procurando. Gente que sonha grande, gente que tem um produto sensacional, em um mercado que está extremamente aquecido, eles querem me dar oportunidade e enxergaram em mim uma pessoa com perspectiva de futuro. Diferente lá dos primeiros momentos, eu não tive promessas de que eu me tornaria sócio ou de que eu ficaria milionário ali dentro, mas uma simples constatação de que pessoa X e Y que você conheceu aqui durante o processo seletivo estão aqui há 1 ano e já saíram de estagiário, foram contratados, se tornaram lideranças e hoje ganham 5, 10 vezes mais do que ganhavam quando vieram trabalhar aqui na empresa. A minha trajetória na EO foi sensacional. Durante 4 anos ali eu saí de estagiário, fui contratado, me tornei coordenador, gerente, até me tornar sócio e diretor depois de 3 anos na empresa. Ali eu aprendi de verdade como trabalhar, como crescer e como escalar uma empresa. E aquela empresa que eu entrei, que faturava 60, 70 mil reais por mês e tinha 12 pessoas dentro de um escritório, quando eu saí já projetava faturar 18 milhões de reais no ano,
tinha operações e atendendo as maiores empresas do Brasil. Dentro da Evo, eu fui responsável por liderar projetos de transformação digital e inovação em empresas como Vale, Arcelor, Nestlé, Ambev, BASF. O meu rendimento nesses 4 anos ele subiu em 20, 25 vezes o que eu ganhava quando eu entrei como estagiário. E aquilo mostrou para mim que eu ia de fato colher os frutos daquilo que eu planejei há 5 anos atrás. Uma frase que me marcou muito ao longo dessa jornada, que eu gostaria de ter dito, mas foi dita por um colega meu que também teve um crescimento extraordinário nessa mesma empresa, na entrevista de emprego dele, foi o seguinte: o dono da empresa na época perguntou para ele: por que você quer trabalhar aqui na Evo e não na Vale? A Vale é uma empresa de bilhões e a gente não fatura nem 1 milhão por ano direito. E ele falou: porque a Vale vai crescer no máximo 5, 10% no ano que vem e a Evo está projetando crescer 300 vezes. Eu quero crescer 300 vezes na minha carreira, não 5, 10 em um ano. E aqui vai a minha lição que eu tenho para deixar para você sobre esse período. É possível você acelerar sua vida, fazer 5, 10 anos em um ano só, mas somente se você estiver no lugar certo, com as pessoas certas e no momento certo. Esses 4 anos que eu trabalhei nessa empresa, que teve durante esse período um crescimento de 10, 15, 20 vezes, isso me fez ter certeza de algumas coisas. Eu poderia realizar coisas incríveis, eu conseguiria chegar em lugares que talvez fossem inimagináveis para mim antes, tinha me tornado um profissional extremamente respeitado, que dava palestras e que dava treinamentos, e que era enxergado tanto dentro da empresa como fora, como uma referência para o mercado. No final da minha jornada na Evo, eu decidi passar alguns meses nos Estados Unidos e fiquei lá durante 3, 4 meses, que era um sonho que eu tinha, e durante esse período veio um convite que era praticamente irrecusável. Uma das empresas que eu tinha atendido pela Evo, prestando consultoria de inovação e transformação digital, me chamava para me tornar o diretor de tecnologia, inovação e transformação digital dessa empresa. Era uma das maiores empresas de engenharia do Brasil, altamente reconhecida como uma das empresas mais inovadoras do setor de serviços, e eu tinha ali a oportunidade que parecia para muitos ser a oportunidade da minha vida. Se eu já ganhava bem, agora multiplicar isso por 2, 3, estando num holofote muito maior, de uma empresa de mais de 2.000 pessoas, compondo a diretoria executiva, parecia perfeito para mim, por mais que eu fosse muito novo. Eu assumi esse cargo com 25 para 26 anos e eu estava no topo da carreira executiva muito novo. E talvez seja isso que me fez perder um pouco o foco e perder os pés no chão e achar que eu poderia dar saltos maiores do que eu realmente podia. Iniciei esse trabalho dentro da empresa e ao mesmo tempo eu decidi tirar da gaveta um projeto empreendedor que eu vinha cozinhando há 2 anos. Junto com uma amiga que também trabalhava nessa empresa, uma super amiga que veio se tornar minha sócia, a gente já há mais de 1 ano e meio falava: precisamos abrir a nossa empresa, a nossa consultoria de recrutamento e seleção de desenvolvedores, mas com uma sacada específica: vamos vender para empresas americanas e vamos contratar talentos brasileiros. Naquele momento o trabalho remoto estava explodindo, a pandemia tinha impulsionado as contratações de desenvolvedores, as oportunidades estavam ali. Empresas americanas contratavam brasileiros a rodo, isso era ótimo para os brasileiros porque eles ganhavam muito mais, mas também era muito bom para as empresas americanas porque não precisavam pagar o mesmo tanto que pagavam para um desenvolvedor americano. Só que o problema foi o seguinte: a gente começou o negócio em março de 2022. Em abril de 2022, a gente teve a explosão da bolha tech, onde milhares, centenas de milhares de desenvolvedores começaram a ser demitidos nos Estados Unidos, na Europa. A gente tinha acabado de abrir a empresa e eu meio que ignorei aqueles sinais. Eu falei: não, isso vai ser passageiro. A gente rodou durante 1 ano esse negócio e apesar de ter conseguido alguns clientes globais, de ter construído uma carteira de clientes até significativa, estava longe de ser o sucesso que a gente tinha projetado. E ali eu aprendi uma coisa: se você tem uma boa oportunidade em mãos, se você é capaz de executá-la, não perca o time. Se você perde o time uma vez, você perde ele 2 vezes. Você deixa de aproveitar a oportunidade e ainda gasta seu tempo trabalhando em um negócio que está fora de timing e que não vai ter aderência de mercado. Uma lição extra que eu aprendi nesse período também, trabalhando nessa empresa, é que ninguém faz nada incrível no tempo que sobra. Certamente, se fosse para dar certo mesmo, eu ia ter que ter desistido da minha trajetória na Evo para realmente focar nisso e fazer dar certo. Porque ninguém faz nada incrível no tempo que sobra. Então, obviamente, esse negócio não deu certo. Depois de um pouco mais de 1 ano de operação, a gente decidiu fechar o negócio e cada um seguiu o seu caminho. E aí a gente volta para o meu main job, meu trabalho principal ali naquele momento, que era como executivo de uma empresa gigantesca, 2.000 funcionários. E para quem olha de fora, o meu período ali foi sensacional.
A gente ganhou o prêmio da empresa mais inovadora do Brasil, até 500 milhões de reais de faturamento. A empresa faturava 480 milhões de reais, mais ou menos. E a gente se tornou a empresa mais inovadora do Brasil nesse segmento e um dos prêmios mais relevantes desse ecossistema aqui no Brasil. A gente foi reconhecido pelo MIT como uma das 50 empresas mais inovadoras no Brasil, concorrendo com todas essas grandes que a gente conhece. E ali dentro eu tive o primeiro contato com o que hoje faz parte da minha vida, que é a inteligência artificial generativa. Eu estava nessa empresa em novembro de 2022, quando foi lançado o GPT-3. Aquele boom completo, todo mundo alucinado, qual o potencial disso, como isso pode ser incrível, e eu rapidamente entendi que no meu trabalho como inovação e transformação digital, aquilo deveria ser o meu trabalho principal. E olhando de fora, minha trajetória parecia ser rumo ao sucesso. Mas tinha um elemento que ninguém tinha me perguntado e que nem eu mesmo tinha me perguntado. Afinal, eu gostava de fazer aquilo? Eu estava num negócio que me empolgava, que eu tinha interesse, que eu achava incrível? Nem tanto. O negócio em si, engenharia, não era uma coisa que me empolgava. Por mais que no início eu tenha entrado voando, depois foi arrefecendo, eu fui perdendo um pouco do tesão por fazer aquilo. A minha grande reflexão foi, cara, o que eu tô fazendo aqui? Eu nunca quis ser um executivo. Eu só comecei a trabalhar para os outros para poder pagar aquela minha dívida de 10, 15 mil reais de cartão de crédito. Meu objetivo sempre foi ser empreendedor. Eu vou te trazer a lição que eu aprendi trabalhando nessa grande empresa, que eu aprendi nesse que era o trabalho dos sonhos para muita gente e que eu decidi abandonar. Se você não tem tesão naquilo que você faz, você pode até ganhar dinheiro com algo que não te toca o coração, que não te faz se sentir vivo, mas dificilmente você vai sustentar isso ao longo prazo. Se você está buscando algo a longo prazo, você precisa fazer algo que tenha a ver com você, que você realmente tem interesse e que você quer realizar. Em janeiro de 2024, quando eu deixei a vida executiva, eu tinha uma única certeza. Eu iria dar certo. Era impossível que as coisas não fossem dar certo. Era só questão de tempo até o meu negócio valer multimilhões e eu ganhar muito dinheiro. Afinal, eu tinha liderado uma startup, participado da liderança de uma startup que cresceu de 12 a 100 e tantos colaboradores, cresceu em 20 vezes a receita. Depois eu liderei uma grande empresa, fui capaz de colocá-la na lista das empresas mais inovadoras do Brasil. Eu era amplamente reconhecido pelos meus colegas como uma pessoa de alto potencial. Era óbvio para mim também que eu precisava empreender no segmento de IA. Afinal, inteligência artificial era a maior oportunidade que o universo corporativo tinha visto nos últimos 10, 20 anos. Eu tinha percebido isso na prática trabalhando dentro de uma grande empresa. Eu entendi também que o setor de fintechs e pagamentos era um setor de altíssimas margens. Então estava pronto. Eu faria uma empresa de finanças, uma fintech, baseada em AI. Eu utilizaria IA para resolver problemas que outras fintechs estavam resolvendo com tecnologia normal, com tecnologia da década passada. Eu conseguiria ganhar mercado, eu conseguiria arrebentar, o negócio ia dar super certo. Mas aí eu entendi que não era bem assim. Esse jogo de fintechs, as empresas em geral estão competindo, estão fazendo captações de centenas de milhões de reais, investindo em crescimento, investindo em aquisição. O jogo é muito complexo. Sem contar todo o ambiente no Brasil de fraudes, de dificuldades legislativas. Apesar do sistema de pagamentos no Brasil ser uma referência no mundo, a gente ainda tem alguns problemas a lidar. Tudo aquilo que no papel parecia ser perfeito para ser a grande oportunidade da minha vida, na prática foi se mostrando que era muito mais difícil e complexo do que eu imaginava. E ali eu tinha que tomar uma decisão. O que eu vou fazer? Eu continuo, eu estico essa corda, eu vou fazer outros negócios, o que eu vou fazer? E naquele momento a gente começou a estudar algumas soluções que fossem capazes de gerar mais eficiência, de gerar mais resultado, podendo cortar um pouco dos custos. Naquele momento, um dos grandes desafios que o negócio tinha era de suporte. E foi aí que eu conheci os agentes de IA da maneira que eles eram feitos nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, no final do ano passado. Aquilo era simplesmente sensacional. A oportunidade de criar um funcionário virtual que se conectava a todos os sistemas da sua empresa e estaria à disposição nos canais de comunicação que você quisesse oferecer para conversar com o seu cliente. Que antes eu precisava de 5, 6 pessoas em atendimento para fazer, agora a IA resolvia 95% dos atendimentos sem a necessidade humana. E a gente falou, vamos aplicar isso em vendas, então vamos criar um canal de prospecção.
E o resultado também era claro. O agente de IA de vendas performava melhor do que eu mesmo como CEO quando eu ia trabalhar com vendas. Ele conseguia converter mais. Afinal, ele não dormia, ele não estava de mau humor, ele não tinha problemas de consistência, ele fazia aquilo o tempo inteiro. Inclusive, eu estou pensando em gravar alguns outros conteúdos aqui para o canal sobre agentes de IA aplicados a vendas, como que você usa agentes de inteligência artificial para vender mais na sua empresa, e também alguns outros conteúdos sobre IA aplicado a negócios. Comenta aqui embaixo qual que é o seu interesse, o que faz mais sentido para você e qual desses conteúdos eu devo gravar daqui para frente. Então foi nesse momento que eu decidi, que eu tomei uma decisão. Tava na hora de seguir em frente, entender que eu havia errado, que esse negócio não havia dado certo e que existia uma nova oportunidade à vista que eu ia me dedicar a uma nova coisa. Mas o principal lição e aprendizado que eu tive tocando essa empresa de pagamentos com IA foi: se você quer jogar a Champions League, se você quer jogar os mercados mais complexos, os jogos mais complexos, de alta concorrência, você vai precisar de muito capital, de um time extremamente competente e de experiência naquele setor, de conhecimento dos elementos daquele setor. Não adianta você querer jogar a Champions League se você não for campeão ou pelo menos vice-campeão nacional. Só joga as maiores ligas aqueles que foram vencedores das ligas um pouco mais baixas. Quando eu ainda estava liderando a empresa de pagamentos, já nos últimos meses, eu olhava para o caixa, olhava para o planejamento, olhava para os indicadores do negócio e eu enxergava que aquilo não ia para frente, que eu não ia conseguir sair daquele buraco, a captação parecia distante, o time não era bom o suficiente, eu não tinha todos os conhecimentos necessários para liderar a equipe, as coisas não estavam indo bem. Mas eu precisava tentar coisas diferentes, eu precisava gerar mais eficiência e eu tinha um grande gargalo, a minha área de atendimento. Era uma área extremamente cara. Eu precisava de 5, 6, 7 pessoas para conseguir dar conta de toda a demanda que chegava até a gente. O time tinha que acessar, buscar essas informações, devolver, modular, não era muito processualizado. Eu tinha necessidade de ter suporte, às vezes de noite, de madrugada, em finais de semana, isso custava caro. Aquele era um grande ofensor da escalabilidade do meu negócio, especialmente porque a gente não conseguia crescer na velocidade que queria. E eu comecei a estudar maneiras que eu podia gerar esse atendimento, que eu poderia otimizar esse atendimento, e foi aí que eu conheci os agentes de IA da maneira que eles eram feitos em 2024 nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália, e ali a gente aprendeu a construir um agente de IA para atendimento. A gente conectou esse agente de IA a todos os nossos sistemas internos, ele tinha acesso a todo o histórico das compras dos clientes e ele conseguia responder 95% dos atendimentos sem a necessidade de intervenção humana. Foi simplesmente game changer para a gente conseguiu reduzir drasticamente o custo de atendimento, meu cliente era atendido na hora, com muito mais precisão, o agente conseguia acessar em momento exato em qual lugar a pessoa comprou, conseguia ter um tom e um relacionamento, uma conversa com ela muito mais agradável do que o meu próprio time. Eu falei, super interessante, vamos tentar isso na área de vendas. Desenvolvemos um agente de IA para prospecção ativa e o resultado era incrível. Ele conseguia converter e trazer mais novos clientes do que o meu melhor vendedor, ou até mesmo melhor do que eu, CEO, quando ia para frente de vendas. Afinal, ele não dormia, ele não descansava, ele trabalhava o dia inteiro, ele respondia o cliente sempre em real time, ele tinha uma precisão absurda para encontrar o ICP, para encontrar a persona certa para falar. Era incrível o resultado que ele conseguia entregar para a minha área de vendas também. Foi nesse momento que eu tive o estalo. Se o negócio que eu construí, que eu coloquei tanta ficha, que eu investi tanta grana, ele está indo para o buraco, eu não vou ficar parado. Eu encontrei aqui uma oportunidade muito grande. Se eu fui capaz de, em poucas semanas, desenvolver esses agentes de IA para minha própria operação e gerar esse resultado, eu consigo fazer isso para outras empresas, cobrar caro por isso, ganhar dinheiro com isso, e a capacidade de distribuição vai ser incrível. Qualquer empreendedor, qualquer empresário, quando vê a oportunidade que esse negócio tem, quando vê os resultados que isso gerou no meu negócio e nos negócios dos meus primeiros clientes, ele vai querer implementar. Bingo! Ali eu tinha achado o negócio que realmente teria atração. Afinal, eu já tinha trabalhado com IA dentro de grandes empresas, tinha expertise em tecnologia, o setor de serviços era um setor que eu sabia trabalhar muito bem, o timing do mercado era incrível, não existiam empresas no Brasil oferecendo essas soluções de alto nível para empresas maiores que tinham possibilidade de pagar bem. Eu tinha a faca e o queijo na mão. Agora eu tinha tudo o que eu precisava para construir um business de sucesso. Eu convidei o Matheus
para ser o nosso CTO. O Matheus trabalhava comigo na minha empresa de pagamentos e ele havia sido a pessoa que desenvolveu os agentes de IA. Além do Matheus, eu chamei também o Marcelos para fazer parte desse time fundador. Um dos caras tech com visão de negócio mais sensacionais que eu havia trabalhado ao longo da minha carreira. E por último, eu convidei o Edu. Ele havia sido o principal fornecedor de inteligência artificial que eu tinha tido no meu período trabalhando naquela grande empresa que eu te falei. Estava formado ali o time que a gente precisava para botar esse negócio de pé. A gente tem conseguido crescer mês a mês, cada vez mais a gente consegue gerar valor para os nossos clientes e a gente tem entregado valor desde negócios locais até grandes empresas como Arcelor, Unimed, até mesmo a própria Evo, no qual eu já tinha trabalhado antes. O meu background e o background dos meus sócios é extremamente atrativo para investidores, a gente tem conseguido tração nos canais de aquisição. É claro que a gente tem muita coisa para melhorar, a gente tem que ativar melhor os canais, temos que criar mais diferenciais competitivos, mas apesar de todas essas necessidades de ajustes e de melhorias que a gente tem que fazer, eu sinto que esse é o grande negócio que eu construí na minha vida até aqui e que é só o começo. Um mercado gigantesco, um time extremamente competente, desde o dia 1 conseguindo entregar valor e tendo crescimento. Eu sei que a jornada não vai ser linear, mas eu não tenho dúvida que a gente vai crescer muito mais, que o ano de 2026 vai ser incrível, que os próximos anos vão ser incríveis. E se tem uma lição que eu quero deixar para você, não só da SmartSide, não só dessa minha jornada atual, mas de toda a minha carreira, é o seguinte: não tenha pressa. As coisas acontecem no tempo certo. Por mais que, como eu te falei lá atrás, você precisa se esforçar, você precisa entregar muito de si às vezes para conseguir dar mais gás, você precisa se juntar com pessoas boas, você precisa acertar o timing, mas você não vai conseguir fazer tudo isso de uma vez só. Então, por mais que todas essas lições sejam importantes e que eu gostaria que você aplicasse isso para encurtar o seu caminho, para que você errasse menos do que eu já errei, eu te dou uma dica final. Simplesmente comece. Daqui 1, 2, 3 anos, você vai se agradecer por ter começado, por ter colocado a mão na massa, por ter errado, por ter se fudido. Isso vai valer a pena. Tudo isso é o que te leva e o que te forja para você estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. Então essas foram as principais lições que eu aprendi ao longo da minha carreira. Esse é o primeiro vídeo que a gente está trazendo aqui no canal e ao longo da jornada eu vou falar bastante sobre inteligência artificial, sobre agentes de IA, sobre vendas, sobre marketing, sobre negócios, sobre empreendedorismo. E se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve aqui no canal, curte e comenta aqui embaixo se eu esqueci alguma lição importante, se eu falei alguma merda aqui que você não concorda, se tem alguma outra lição importante que você gostaria de compartilhar da sua jornada com as pessoas que estão assistindo esse vídeo, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui, muito obrigado pela sua atenção.